Goiás fecha a contratação do atacante Zé Hugo para a temporada de 2025. Quais são as principais características de jogo desse atleta? Será que ele chega para ser um titular no Goiás? Os números na última temporada também no Vitória, que eu quero comentar aqui com vocês. E um atleta que já esteve no radar do Goiás em pelo menos outras duas vezes no decorrer dessa temporada de 2024. A minha opinião sobre esse assunto e a montagem do elenco do Goiás até aqui, se dá uma perspectiva boa ou não, principalmente olhando esse comando de ataque, sem agora a presença do Paulo Baier. Da mesma forma, eu quero falar sobre outros jogadores nas categorias de base do Goiás, por que eles não vêm sendo utilizados, até quando vão os seus contratos, por exemplo, do zagueiro Antony, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira de base, e a expectativa também de utilização no decorrer do Campeonato Goiano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, e faça a sua aposta também na SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia, todos os jogos no campeonato italiano, inglês, espanhol e muito mais nesse finalzão de ano você encontra por lá. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo ou no QR Code aparecendo aqui assim, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do Goiás para a temporada de 2025, que é o atacante Zé Hugo, a atleta que tem 25 anos de idade, estava por último no Vitória no decorrer dessa temporada, ele que já foi sim procurado pelo Goiás, acho que vocês vão se lembrar, na metade deste ano. Houve uma consulta da diretoria alviverde, até o José Hugo seria emprestado para o Goiás, tá? Até o final da Série B. Acabou que o negócio não foi para frente, porque o técnico Thiago Carpini resolveu dar algumas chances para o Zé Hugo na Série A. E ele entrou no segundo tempo na partida contra o Fluminense e deu uma assistência muito bonita. Naquele momento no Vitória, o torcedor sempre teve um carinho pelo Zé Hugo, desde o ano passado, quando o Vitória foi o campeão da Série B. Desta maneira, ele acabou terminando o Campeonato Brasileiro por lá, mas não foi titular em nenhum jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vejo que o Zé Hugo ele chega no Goiás para a composição do elenco. Acho que é um jogador que tem sim margem para crescimento ainda. Acho que pegando tudo que o Zé Hugo apresentou até agora, não é o limite, por exemplo, que eu acredito que esse cara pode entregar. Dá sim para ser um jogador até melhor, mas bem lapidado, tecnicamente falando, em algumas tomadas de decisões. Penso que dá sim para pensar em uma evolução do José Hugo em mais uma dessa temporada. Foram 46 jogos pelo Vitória, 3 gols marcados e 2 assistências, tá? Vou mostrar aqui para vocês também o mapa de movimentação do jogador, aqui está, nesta Série A do Campeonato Brasileiro, segundo o SofaScore, preenchido principalmente pelo lado direito do campo. Na Série B que ele fez do ano passado pelo Vitória, atuando mais na ponta esquerda. Se fosse para ressaltar aqui as principais características de jogo do Zé Hugo, é um jogador que atua ali pelas pontas, tentando um drible curto, por exemplo, né? Um drible para desconcertar o adversário, tentar chegar na linha de fundo para buscar um cruzamento. Não é um jogador de muitas finalizações, ou por exemplo, que tem um excelente cruzamento, um jogador muito técnico. Não é essa a característica do José Hugo. É mais um cara pelas beiradas, para tentar um drible, isso daí eu ressalto muito do José Hugo, um cara que consegue sim pegar a bola, tentar uma caneta, uma jogada diferenciada. Não necessariamente é um velocista, tá? Não é aquele jogador que tem a única característica de pegar a bola e explodir com ela para puxar um contra-ataque. Tem sim uma boa velocidade, se fosse no FIFA, falaríamos que seria um jogador com um pace de 80, né, 82, mas não é, por exemplo, um velocista como o Michael ou quem mais? É um jogador semelhante nesse quesito ao Paulo Baier, né, mais cadenciado na maneira de pensar o jogo por aquele lado. Só que o José Hugo ele tem um drible melhor do que o do Paulo Baier e a finalização é pior do que o jogador que deixou o Goiás, se fosse para a gente fazer uma comparação, né, nesta ponta esquerda ou na ponta direita. Para mim, o José Hugo não é melhor do que, por exemplo, o Arthur Kaique, nem o Edson Carioca. Acho que ainda hoje, os dois anteriormente anunciados pelo Goiás seriam os titulares. Só que o José Hugo dá sim para disputar esta posição. A única questão que eu fico assim com o pé atrás é o seguinte: acho que o Goiás ele vem contratando até que boas apostas, tá? Acho que o José Hugo é uma dessas. Só que aquele cara para chegar e falar, ó, esse é o titular, ainda são poucos, tá? O Arthur Kaique eu consigo ter essa confiança, o Juninho também, o William Lepo da mesma forma. Por exemplo, o Facundo Barceló eu não tenho essa confiança, que vai ser um centroavante de marcar pelo menos 9 gols no ano. Sendo bem honesto, eu não acredito. Tá? O Edson Carioca acho que pode ser uma boa aposta para disputar a posição.
para ser um jogador sim a agregar, um bom nome, mas não é aquele cara que também que me passa uma confiança de ser titular e manter uma regularidade de cabo a rabo durante a temporada. O José Hugo da mesma forma. Acho que pensando em composição do elenco, sem o Paulo Baia, o Wellington também, pelo visto, não deve continuar. O Goiás precisa de mais um ponta e de preferência um nome mais experiente, um jogador melhor tecnicamente do que, por exemplo, o Edson Carioca e o José Hugo, que poderiam ser opções, por exemplo, para o Jair Ventura em um banco de reservas. Sobre a sua trajetória, ele começa nas categorias de base do Novo Horizonte, depois passa no Guarani de Camaquã, ainda no Sub-17, e estreia no profissional do Farroupilha, esse clube do interior do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas. Ele volta para o Nordeste, joga no Botafogo da Paraíba, Nova Mutum em 2021. No Azures, ele chega no Campeonato Paranaense de 2022 e é emprestado ao Coritiba. Lembro de um gol dele contra o Fortaleza, naquela Série A também. Teve só 13 jogos, enfim, foi até um jogador querido pela torcida. No ano passado jogou o Campeonato Paulista pelo Santo André, 13 jogos, um gol marcado e uma assistência, e jogou também a Série B pelo Vitória, com 4 gols e uma assistência em 34 partidas. Então sempre foi aquele jogador como um talismã, um jogador saindo do banco de reservas. Acho que para o Goiás é basicamente a mesma expectativa para esse ano que chega agora. Tá bom? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desta contratação e aqui outros mapas, né, de movimentações aqui do José Hugo, em outras partidas que ele fez, por exemplo, no Campeonato Paulista, pelo Santo André, sempre pelas beiradas. Um ponto positivo é essa versatilidade. Mesmo sendo um jogador destro, ele pode atuar tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita. Acho que chega para brigar por posição, mas não é um cara para a gente cravar, para ser a solução do Goiás ou algo nesse sentido. Bom, para você começar a apostar é com uma SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com as partidas neste sabadão no Campeonato Italiano. Por exemplo, Lazio e Atalanta. Vitória da Atalanta fora pagando 2,33 a cada real apostado. Vitória da Lazio em casa numa cotação de 3,18. Vitória do Napoli contra o Venezia. Essa partida já no dia 29, na cotação de 1,27. Da Juventus frente à Fiorentina, 1,95. E outra partida com boa cotação. Vitória também aqui no dia... Aqui está, vitória do Milan contra a Roma na cotação de 2,19. Essas e todas as outras odds, não só no campeonato italiano, mas também no campeonato inglês, com as partidas nessa sexta, sábado, domingo também você encontra as melhores odds da Premier League com a SeguroBet, logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Nesse bilhete que eu montei aqui para vocês, ó, no campeonato italiano, ele está no odd total de 12,64. Se você apostar, por exemplo, R$5 nesse bilhete e ele acontecer, volta para você até R$ 63,20. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade com o nosso parceiro aqui do Goiás, fechado? E só para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre o Sub-20 do Goiás e algumas perguntas que eu recebi de vocês nos últimos dias. O que eu tenho de informação é o seguinte: o Goiás deve sim utilizar mais garotos da base nessa disputa do Goianão, até mesmo com o Jair Ventura, que é um cara que quando esteve no clube utilizou sim muitos garotos e tem essa característica nos seus comandos. Então há sim o interesse do Goiás, não de utilizar somente um time reserva, não, mas de dar mais chances para alguns garotos em partidas do Campeonato Goiano. As questões contratuais: o jogador que tem um contrato mais curto com o Goiás, pelo que eu pude apurar aqui, é o Xavier, lateral esquerdo, 20 anos, o contrato dele se encerra ao final de 2025, precisa agilizar essa renovação também do Xavier para o ano que vem. Acho que também já merece mais chances do elenco profissional, assim como o Diego Caetto, que teve algumas partidas nessa Série B e demonstrou sim boa personalidade. A princípio, o Caetto chega para o Campeonato Goiano sendo um jogador para disputar posição com o William Lé. O contrato do Diego Caetto no Goiás vai até o final de 2027. Outra informação também, o Thalisson, que participou de 2 jogos pelo Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro, é mais um que tem contrato longo. O vínculo dele no clube se encerra também ao final em junho de 2027, tá? Segundo informações do Vitor Pimenta. O Larson também, meio-campista, foi convocado recentemente para a seleção de base. O Larson tem vínculo com o Goiás também até dezembro de 2027. E o Antony, o Antony, zagueirão da base, também tem vínculo com o Goiás até o final de 2026. O Antony, que recentemente também foi convocado pela seleção brasileira sub-20 para o sul-americano da categoria. É mais um também que, quando apareceu no profissional, foi muito bem e que sumiu. Ele fez 4 jogos do Campeonato Goiano e na Série B custou ficar
pouquíssimos jogos, né, ali no finalzinho da Série B no banco de reservas, principalmente nas partidas em casa, contra o Amazonas e também contra o Guarani. Até vi um comentário de um inscrito, agora eu não vou lembrar exatamente o nome, mas foi uma reflexão interessante. Ele falando, né, que elencos como, por exemplo, do Palmeiras, com 2 garotos de 17 anos já sendo titulares, convocado, inclusive, para a seleção principal, e o Goiás fica muito com essa história de que ainda está lapidando, esperando. São jogadores, por exemplo, igual o Xavier, já com 20 anos, poderia sim, e até melhor tecnicamente do que 90% dos laterais esquerdos que passaram no Goiás nas últimas 5 temporadas. E ele não tem chance. O Antony também era o único zagueiro canhoto no começo do ano. Também não teve chances na Série B. O Diego Caio custou ter algumas oportunidades. O Larson também não apareceu, né, mesmo sendo convocado para a seleção brasileira. O Goiás deve sim utilizar o Campeonato Goiano para realizar alguns testes e experimentar esses jogadores, darem mais confiança, tempo de jogo, aproximação com o torcedor e muito mais, tá bom? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Por exemplo, se o Goiás tivesse uma base boa, e eu acho que isso tem, os resultados mostram isso, mas se tivesse jogadores com mínimo potencial e já com experiência no profissional, não seria necessário, por exemplo, com todo respeito, uma contratação igual ao do José Hugo. Não sei se vocês vão concordar, tá? Porque o jogador que fez 3 gols e 2 assistências e uma única temporada, o Goiás poderia testar um garoto da base de 17, 16, 18, 20 anos, com a possibilidade de fazer esses números. E por que não, sendo um destaque, sendo uma joia, um cara desse renderia ao Goiás quantos milhões? 50, 100, 200, 300? A gente não sabe. Tá? Então, acho que ainda falta este meio termo entre ter uma boa base, ter uma estrutura. O Goiás está assim mais organizado nesse quesito nos últimos anos, mas saber a hora certa de colocar esses garotos no elenco de cima também. Tá bom? E dar chances, claro, principalmente no estadual. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal e faça a sua aposta também com a SeguroBet, o link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos de uma próxima oportunidade. Valeu, galera!